Há mais de 4.000 anos, às margens do rio Eufrates, existia uma cidade que era o centro do mundo. Ela tinha leis escritas, astrônomos que previam eclipses, engenheiros que erguiam jardins no ar e um império que dominava toda a Mesopotâmia. Essa cidade era a Babilônia. Que lugar é esse? Esses azulejos, esse azul. Nunca vi nada igual. Parece um palácio, mas é uma porta? Parece que você está meio desnorteado, meu jovem. É muito mais do que uma porta. Você está diante do portão de Shitar, a entrada sagrada para a Grande Babilônia. Construído por ordem do rei Nabucodonosor II, por volta de 573 anos antes da sua era, os tijolos que você vê são esmaltados. Uma tecnologia que levou décadas para ser dominada. Nabucodonosor? Esse nome eu já ouvi, mas a Babilônia em si, onde fica? Quando existiu? Aqui, no que hoje vocês chamam de Iraque. A civilização babilônica floresceu entre os rios Tigre e Eufrates, na região da Mesopotâmia. O primeiro grande reino babilônico surgiu por volta de 1895 a.C. E o novo Império Babilônico, o que você está vendo agora, durou de 626 a 539 a.C. Enquanto isso, a Grécia ainda estava dando seus primeiros passos. Espera, você está dizendo que a Babilônia era avançada antes da Grécia? Muito antes, mas vamos andar. Tem muito para ver e muito para desaprender. Esse palácio é enorme. Quantas pessoas vivem aqui? Só na capital, estima-se que havia mais de 200 mil habitantes, no auge do Império. O que fazia da Babilônia uma das maiores cidades do mundo antigo. A cidade tinha muros duplos, ruas planejadas, um sistema de canais. E mercado, muito mercado. Eu sou comerciante. Minha família negociava grãos, tecidos, metais. Tínhamos contratos escritos, registros de transação, pesos e medidas padronizadas. Isso não era caos, era economia organizada. Contratos escritos? Leis? Exatamente. Você conhece o Código de Hammurabi? Ouvi falar, olho por olho. Essa é a parte que todo mundo lembra, mas o Código de Hammurabi, escrito por volta de 1754 a.C., tinha 282 leis, sobre salários, contratos, adoção, herança, responsabilidade médica. Era um sistema legal escrito e público. Qualquer cidadão podia vê-lo gravado na pedra, séculos antes da democracia ateniense que em seus livros tanto elogiam. E as mulheres podiam ter propriedades, fazer negócios e ir à justiça. Não era perfeito, mas existia. Por que ninguém conta isso na escola? Isso aqui é uma pirâmide com jardim em cima? São os chamados Jardins Suspensos, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A lenda diz que Nabucodonosor os construiu para sua rainha Aníris, que sentia falta das montanhas verdes de sua terra natal. Mas como que funcionava? Aqui no meio do deserto, com tanta planta? Engenharia, meu jovem. Os jardins funcionavam com um sistema de elevação de água, provavelmente por correntes ou rodas hidráulicas, e trazia a água do rio Eufrates até os terraços mais altos. Isso é hidráulica, jovem, séculos antes de qualquer aqueduto romano. Os romanos não inventaram os arquedutos? Os romanos aperfeiçoaram muita coisa, e foram ótimos em copiar e adaptar. Mas a ideia de mover água por engenharia? Essa Mesopotâmia já tinha faz tempo, quando Roma ainda era só um vilarejo de pastores. E por que esse lugar não aparece tanto quanto o Coliseu ou o Parthenon? Isso deve ser porque quem escreve a história decide o que merece ser lembrado. A Europa valorizou o que vinha da Grécia e de Roma, porque era a própria herança deles. O que vinha do Oriente Médio foi chamado de bárbaro, de exótico, de primitivo. Mas a palavra bárbaro era grega, usada para todo mundo que não falava grego, inclusive nós. Isso aqui é a Torre de Babel? Quase isso, jovem. Esse aqui é o Etemenanque, em acadiano. Isso significa a casa que é a fundação do céu e da terra.
É o grande zigurate da Babilônia. A palavra Babel vem de Bab e Lu, em acadiano. Significa porta de Deus. Sim, é babilônico. Os hebreus que registraram a história no livro de Gênesis vieram em contato com essa torre durante o exílio babilônico. E ela virou lenda. Uau! Então a Babilônia está na Bíblia? Profundamente, mas veja que esse templo representava além da religião. Do alto daqui observamos os astros há séculos. Os babilônicos desenvolveram um dos primeiros calendários lunares da história, com 12 meses e ajustes para manter alinhamento com as estações. Identificamos os planetas visíveis a olho nu, calculamos o ciclo de Vênus com precisão assombrosa. Criamos a divisão do círculo em 360 graus, que vocês ainda usam hoje. 360 graus veio daqui? E o sistema sexagesimal, base 60. 60 segundos no minuto, 60 minutos na hora. Isso também é babilônico. Nossa matemática influenciou os gregos. Pitágoras passou um tempo no Oriente Médio. Muito do que a Europa chamou de conhecimento grego tinha raízes aqui. Por que isso não está no nosso livro de história? Porque a linha do tempo que vocês aprendem, Grécia, Roma, Idade Média, Europa Moderna, foi construída para parecer uma evolução natural, como se o desenvolvimento fosse uma estrada reta que sempre levou à Europa. Mas essa estrada foi desenhada depois. Civilizações como a nossa foram apagadas, simplificadas ou colocadas apenas como contexto para a história europeia. A Babilônia não foi um prelúdio da Grécia, ela foi uma civilização completa por si mesma. Enkidu, tudo que eu vi hoje, o portão de Shitar, as leis do Hammurabi, os jardins, a astronomia, a matemática, por que a escola nunca contou nada disso? Isso é porque, quando se coloca a Europa sempre no centro, é preciso colocar o resto nas margens. A Babilônia é tratada como antiga, mas antiga de um jeito que parece inferior, ultrapassado, enquanto Grécia e Roma são chamadas de clássicas como se fossem o modelo ideal. Essa escolha de palavras não é inocente. E o que a gente pode fazer? O que você já está fazendo, perguntar. Questionar quem conta a história, quem escolhe o que entra no livro didático e quem fica de fora. A Babilônia existiu, ela foi grande. Ela deixou marcas no calendário, no direito, na astronomia, na língua. Ignorar isso não é neutralidade, é uma escolha política. Obrigado, Enkidu. Acho que eu nunca vou olhar para a linha do tempo da mesma forma. Bem-vindo à história real, meu jovem.